Boa noite. Aqui gravando o trabalho de paginação, né, de simulador para execução de alguns algoritmos de substituição de páginas para matéria de sistemas operacionais. Então, aqui tem o trabalho, né, que foi passado para a gente. Eu vou estar só dando uma breve passada aqui por cima para explicar mais ou menos o funcionamento. Depois vou explicar a minha parte do código. Como é um trabalho feito em grupo, né? Dividimos as explicações. Então, de uma maneira geral, a paginação é um método de gerenciamento de memória que divide os processos em blocos menores chamados páginas. E essa divisão permite que apenas as páginas necessárias fiquem carregadas na RAM, o que otimiza, né, o uso da memória e reduz a fragmentação. O objetivo desse trabalho é a gente está implementando, né, diferentes tipos de algoritmos de substituição de páginas em um ambiente de memória virtual, né, uma simulação de como esses algoritmos se comportam. A minha parte foi a do WS Clock, então eu vou estar explicando ela posteriormente. Aqui tem algumas especificações, né, do que foi pedido no trabalho. Então ele modela, né, a memória RAM com a matriz 10x6 e a memória do swap com a matriz 100x6. Aqui tem algumas especificações, né, do que cada letrinha aqui indica, né? Por exemplo, número de páginas representado pela letra N, instrução pela letra I e assim por diante, né? Dado, bit de acesso R, bit de modificação M e o tempo de envelhecimento de cada página. Esse simulador ele executa 1000 instruções e implementa esses diferentes algoritmos, né? Então, falando um pouco sobre o WS Clock, ele é uma evolução, né, do algoritmo de clock, né, o algoritmo relógio, e ele melhora, né, a eficiência da substituição, melhora a eficiência da substituição em relação ao algoritmo de clock. Ele também mantém um controle no envelhecimento das páginas para garantir que apenas as páginas que não fazem mais parte do conjunto de trabalho sejam substituídas. Ou seja, a partir do momento que ele vê que essa página não está mais sendo parte, né, desse conjunto de trabalho, ele substitui ela, para ela não ficar lá ocupando um espaço que poderia ser de uma coisa mais funcional. Então, nesse algoritmo, cada página tem um tempo de envelhecimento e um número aleatório que é sorteado para verificar se essa página ainda deve ser mantida na memória. Então, de uma maneira bem por cima, é isso, né? As especificações do trabalho. E agora, indo aqui para o código, essa é a classe, né, do WS Clock. Aqui tem as outras classes, né? Para simular o funcionamento, aqui é a classe de memória. Aqui, aqui. Então a gente está meio que usando, né, essas classes auxiliares para fazer a simulação aqui de página, né, para definir as letras. Então a gente está usando essas páginas auxiliares para fazer a simulação e implementar os algoritmos pedidos. Então, nesse aqui, do WS Clock, ele implementa, né, esse algoritmo e que ele gera um número random, né, aleatório para poder fazer o negócio lá de paginação para checar se a página pertence ou não ainda. Então esse método
executa essa substituição. Nossa senhora, desculpe. Executa essa substituição de acordo com a lógica explicada anteriormente. Aqui ele está gerando, né, um número randômico, um número aleatório, entre 100 e 9.999 para comparar o tempo de envelhecimento das páginas. Aí ele entra dentro do laço, esse laço for, e percorre todas as páginas que estão dentro da memória RAM. E ele verifica, né, se a página ainda faz parte desse conjunto. E caso ela não for mais necessária, ela sai do loop, ela pula fora, por assim dizer. E se nenhuma página for encontrada para substituição, ela vai ser substituída, ela vai substituir a primeira página da memória RAM. Aqui tem um método para substituir a página na RAM por uma nova página na swap. E esse outro, ele localiza uma página na swap e retorna a página correspondente à instrução procurada. Se ele não encontrar nenhuma página, ele retorna como nulo. E que tá rodando aqui para mostrar o funcionamento dele. Ele gera esses arquivos txt, né? Que ficam aqui, é só achar aqui. A matriz inicial dele, né? Com as especificações lá, né? Aqui é a matriz do swap. E aqui é a matriz final dela, matriz da RAM e a do swap. E é basicamente isso. De uma maneira bem geral, esse WS Clock é um algoritmo bem eficiente porque ele evita de substituir páginas ativamente usadas e ele também equilibra, né, o desempenho e gerenciamento eficiente do conjunto do trabalho. Então, acho que é isso. Basicamente, isso.